Eu tinha apenas 16 anos quando eu me encantei perdidamente pelo pai de um colega de classe, um homem de 42 anos. Gente, essa história é polêmica, triste, emocionante, enfim. Vamos ver o que você vai sentir com essa história e depois você deixa o seu comentário. Vamos lá? Com 16 anos, meus pais finalmente começaram a me dar um pouco mais de liberdade, né? Até então eu vivia super protegida. Como eu era filha única, eles não me deixavam sair de jeito nenhum. Era sempre de casa para a escola e vice-versa, e eu era extremamente caseira. Eles nunca aceitaram que eu fosse fazer trabalhos escolares fora. Então, o pessoal do grupo é que precisava ir até a minha residência. Só que a minha mãe percebeu que eu estava crescendo, né? Que eles precisavam relaxar um pouco com as regras, né? Foi assim que eu recebi permissão para ir na casa desse meu amigo, onde a gente se reuniu num pequeno grupo de estudos. E ele morava somente com o pai dele. Só que porque os pais eram separados. Só que o pai não estava, né? E ele chegou em seguida. E logo que ele chegou, eu fui apresentada para o pai dele, que se mostrou, assim, incrivelmente simpático. Naquele instante que eu estava ali, né, que ele entrou, ele me deu um sorriso cativante. Para ser sincera, eu sempre me senti atraída por homens mais maduros. Nunca tive interesse por garotos da minha idade. Aquele olhar e aquele charme, gente, me arrebataram na hora. Eu pensei comigo mesma, que homem espetacular, que homem maravilhoso é esse. A partir daquele momento, qualquer oportunidade de fazer tarefa escolar na casa dele virava assim uma prioridade para mim. Eu fui lá muitas vezes. Não demorou para eu perceber que o pai dele também ficava me observando de um jeito meio diferente. E eu ficava fascinada por aquela atenção. Por ele ser mais velho, experiente, ele sabia exatamente o que estava acontecendo e ele percebia os olhares de uma garota ingênua tentando se aproximar e disfarçar. Teve um dia que a gente acabou ficando sozinho. O pessoal do grupo já tinha ido embora depois de se despedir dele com um beijo no rosto. Na minha vez de dar o tchau, eu acabei me aproximando demais e o beijo pegou quase no canto dos lábios dele, sabe, no cantinho da boca. Nós ficamos assim os dois meio surpresos e um clima assim, né, ficou no ar. Daí em diante, em todas as minhas visitas, ele arrumava algum pretexto para me chamar até a cozinha enquanto ele preparava alguma coisa pra gente comer. E criou ali uma cumplicidade diferente entre nós. Eu já estava perdidamente apaixonada, só de olhar para ele. Eu não tirava aquele homem do meu pensamento, gente. Até que eu não aguentei o impulso. Em um determinado dia, enquanto ele fazia um lanche na cozinha, eu fui até lá e dei um selinho nele. Louca eu, né? Ele reagiu surpreso. Ficou doida, garota. Que isso? Ele falou. Mas eu encarei ele com um olhar de desejo tão evidente que ele acabou caindo na tentação e realmente me deu um beijo de verdade. Um beijo inesquecível. O meu primeiro beijo. Depois daquele momento tudo mudou, gente. Eu já não respondia mais por mim, de tão apaixonada que eu já estava meio tonta. No dia seguinte, eu cheguei a cabular a aula só para ir direto para casa dele, sabendo que meu colega não estaria e que não haveria ninguém por perto. E lá a gente ficou. O clima esquentou, quase que a gente foi para os finalmente, mas eu fiz questão de dizer, quero que você seja a minha primeira experiência. Ele na hora recusou. Ele falou, de jeito nenhum, isso vai me trazer muito problema com a justiça. Você tem 16 anos, é menor de idade, eu tenho 42 anos, eu não posso fazer isso. E eu saí de lá muito brava, sabe, muito furiosa. E eu declarei que nunca mais eu ia pisar naquela casa. E de fato, eu cumpri o que eu prometi. Porém, uma semana depois, ele conseguiu me entregar um bilhete escondido pedindo perdão por ter me rejeitado e dizendo que agora estava disposto a assumir os riscos por mim. E eu respondi impondo uma condição. Pra gente ficar junto, agora vai ter que ser um namoro sério. Você vai ter que ir na minha casa, conversar com os meus pais, com o meu namorado. Pensa nisso, gente. E não é que ele criou coragem e apareceu lá em casa? Que loucura. No início, meu pai acolheu ele muito bem, achando que era só mais uma visita, né? Do pai, do meu amigo. Nossa, seja bem-vindo, o seu filho é um rapaz excelente, faz muito trabalho com a minha filha, a gente confia muito nele. Eles conversaram por um tempo até que meu pai comentou. Então o senhor aprova o namoro dos jovens? Olha meu pai, pensando que se tratava de mim e do colega da escola, do meu colega. Meu pai continuou, eu acho ótimo que o seu filho é exemplar, eu gostaria muito que ele namorasse com a minha filha. Foi isso, né? Você veio conversar, né? Uma reunião de pais? E riu. Foi então que ele interrompeu o meu pai e deixou claro as coisas. Aí ele falou assim, acho que o senhor compreendeu errado. Não é o meu filho que vai namorar sua filha. Ela não tem interesse no seu filho, sou eu que quero namorar com ela.
E ela comigo, ela também quer namorar comigo. Por isso eu vim aqui pessoalmente falar com o senhor, porque eu não quero fazer as coisas erradas. Por mais que eu seja mais velho, gostaria da aprovação do senhor. Gente, o mundo caiu. Nossa, mas o mundo caiu. Do quarto, eu só ouvi as explosões de raiva do meu pai, gritando sem parar. Seu canalha, você acha que um sujeito da sua idade, um velho, vai encostar na minha filha? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Some na minha frente antes que eu mande você pra cadeia. Ixi, ele insultou o meu amado, né? Meu pai insultou de várias formas. Todas, só não chamou ele de santo. Enquanto eu me derramava em lágrimas na cama. Resultado? Nunca mais a gente se falou. Passei a viver trancada, de novo, sob vigilância rígida dos meus pais. Meus pais falaram, tá vendo, você não pode sair. Você tem mesmo que ficar, a gente tem que ser rígido com você. Uma saidinha, você apronta essa? Pouco tempo depois eu descobri que ele e o filho tinham se mudado para uma cidadezinha do interior. Arrumei um emprego, comecei a juntar cada centavo. E mesmo com o passar do tempo, aquele sentimento nunca diminuiu. Meu peito queimava de tanta paixão, de tanta saudade. E eu prometi para mim mesma que eu ia atrás dele, custasse o que custasse. Descobri o nome do município para onde eles tinham ido, peguei minhas economias, arrumei as malas e fugi. Fui para lá. Por ser um lugar muito pequeno, não demorou para que eu perguntasse por aí e encontrasse o endereço dele. Fui perguntando e encontrei. Mas quando finalmente a gente se viu cara a cara, a resposta dele foi um balde de água fria. Ele revelou que já estava reconstruindo a vida dele, morando com uma mulher da idade dele. Disse que o que eu estava fazendo não tinha sentido e que eu deveria retornar para minha casa e buscar minha felicidade e obedecer aos meus pais. Foi o pior golpe da minha vida. Eu fiquei arrasada, questionei ele chorando. Passei todos esses anos, dos meus 16 aos 20, esperando por este momento para eu te reencontrar e você simplesmente me descarta. Ele só respondeu, eu não posso aceitar essa loucura. Não seria justo com o seu futuro. Tô abrindo meu coração pra vocês hoje. Já faz 1 ano que isso aconteceu, mas eu continuo carregando essa amargura por um amor que nunca pôde se concretizar. Ainda eu sou completamente apaixonada por ele. Eu sei que eu preciso seguir em frente, tentar superar essa dor, buscar ser feliz, como ele sugeriu, mas eu preciso confessar que machuca demais, gente. Dói demais o meu coração. E essa é a minha história. Ai, gente, coitada, né? Desde os 16 até os 21. Que situação triste. Meu coração fica assim, bem triste, apertadinho, ouvindo isso. Deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso, o que você pensa que ela, né, sobre essa moça, sobre o que ela sente, enfim, deixa um conselho aí pra ela que ela quer muito ouvir. Se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui, tá bom? Um beijo no teu coração, compartilha, me segue se você ainda não me segue e que Deus te abençoe.